Há certas histórias que, bem, parecem tiradas de um filme, não é? Histórias de comunidades que nasceram do mar, que viveram da sua resiliência e de um único ato de coragem absolutamente incrível. E é precisamente essa a história que vamos desvendar hoje, a história de Olhão. É isso mesmo, uma história que começa de forma muito humilde, mas que, uau, se transforma numa verdadeira saga sobre o que é ter uma identidade, sobre lutar pela liberdade. E o palco de tudo isto, o imenso Oceano Atlântico. Vamos recuar um pouco, está bem? Pensem nisto. Século XVII. Uma costa rica em peixe, o sítio perfeito para lançar as redes. Foi exatamente aí que os primeiros pescadores decidiram fixar-se. No início eram só umas cabanas simples, ali mesmo na praia. E foi assim que nasceu um pequeno povoado que vivia literalmente do que o mar lhes oferecia todos os dias. Claro que a vida não era nada fácil. Para começar, o seu crescimento não agradava a todos. As autoridades da cidade vizinha, a poderosa Faro, olhavam para aquele novo povoado com muita desconfiança. E como se isso não bastasse, havia a ameaça constante dos corsários, ataques piratas. Viver ali na costa era, portanto, uma existência perigosa, sempre na incerteza. E mesmo assim, eles não desistiram. Contra todas as expectativas, a comunidade não se limitou a sobreviver, prosperou. A pesca, o comércio, tudo começou a florescer. E com isso, claro, chegou mais gente. Aquelas cabanas modestas do início transformaram-se num lugar cheio de vida, um centro populacional a fervilhar de atividade. Ora, todo este crescimento levou, como é óbvio, a uma longa luta por reconhecimento oficial. O primeiro passo foi dado em 1695, quando se tornaram freguesia, mas o ano que mudou tudo, mesmo tudo, foi 1808. Um ato de bravura incrível que lhes deu o título de vila. A autonomia a sério só chegou em 1826 e o reconhecimento final, o de cidade, bem mais tarde, em 1985. Mas vamos focar-nos nesse momento decisivo. E é aqui que entramos no coração desta história, no ano-chave de 1808. É preciso lembrar o cenário. A Europa estava um caos e o Algarve, bem, o Algarve estava ocupado pelas tropas de Napoleão. O descontentamento era geral, sentia-se no ar, só faltava mesmo a faísca para incendiar tudo. E onde é que essa faísca surgiu? Precisamente em Olhão. A 16 de junho, de repente, de forma totalmente espontânea, o povo ergueu-se. Isto é importante, não foi nada planeado por generais ou elites, foi um movimento que nasceu ali, da coragem das pessoas comuns. E o resultado? Fizeram o impensável. Expulsaram os franceses. E esse gesto foi o sinal que inspirou todo o Algarve a revoltar-se. Ok, a vitória em casa estava garantida. Mas de que servia se a corte portuguesa, que estava exilada lá longe, no Brasil, nem sequer soubesse o que tinha acontecido? Era absolutamente crucial levar a notícia. Atravessar o Atlântico para dizer ao rei que o seu povo não se tinha esquecido dele. E é aqui que a história ganha uma dimensão quase mítica. Esta tarefa, esta missão de cruzar o oceano ia ser feita por um grupo de 17 homens. Apenas 17. Vamos lá pensar bem nisto. Eles não foram numa fragata da marinha toda equipada. Não. Foram num caique, um pequeno barco de pesca costeira, o Bom Sucesso. Sem mapas a sério, sem ordens de ninguém, apenas com o que sabiam do mar e com uma coragem descomunal. Lançaram-se ao oceano, numa viagem que toda a gente diria que era impossível. E a recompensa? Bem, a recompensa esteve à altura do feito. Quando chegaram ao Brasil e contaram a sua história, o príncipe regente ficou mas tão impressionado que não hesitou. Assinou um alvará régio que mudou tudo. Como reconhecimento por aquele ato heroico, ele levou Olhão à vila e deu-lhe um nome que ficaria para a história, um nome que celebrava essa coragem. Vila de Olhão da Restauração. O contraste é impressionante. Pensem no ponto de partida. Umas quantas cabanas na praia, gente a lutar pela sobrevivência. E agora, um centro económico próspero, uma comunidade confiante, com uma identidade fortíssima, que conseguiu crescer e modernizar-se, mas sem nunca virar as costas às suas raízes, ao mar que lhe deu vida. Este legado de coragem não ficou parado em 1808, claro. Foi ele que serviu de alicerce para construir o futuro de Olhão, para transformar aquela vila recém-criada na cidade moderna que conhecemos hoje. O título de vila foi só o pontapé de saída. O passo seguinte, e gigante, foi em 1826, com a criação do município. Aí sim conquistaram a autonomia porque tanto tinham batalhado. Depois, em 1874, definiram-se as fronteiras do concelho. E o crescimento não parou, culminando naquele grande momento de orgulho em 1985, quando Olhão foi, finalmente, elevada a cidade. Que percurso! No fundo,
A história de Olhão é a prova viva de como a coragem de um pequeno grupo pode, de facto, mudar o destino de toda uma comunidade. Aquela aventura de 1808 não é só um detalhe nos livros de história, é o ADN da cidade, faz parte de quem eles são. E isto faz-nos pensar quais serão os atos de bravura de hoje. Que novos desafios definem o espírito de Olhão e da sua gente nos dias que correm? Porque a história, como bem sabemos, nunca para de ser escrita.